Glórias a Deus. Deus seja louvado, exaltado para todo sempre. Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para você que está chegando, para você que está compartilhando, para você que está marcando alguém. Que bom ter você aqui, né? Para junto começar mais uma live da parte de Deus para o teu coração. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Vai dar certo. Pode confiar. Querido, vamos fazer essa oração agora em favor de Israel. Vamos fazer essa oração agora. Muita gente não entende o que é Israel. Israel está sendo bombardeado. Israel tem muitas pessoas indo para Israel para tomar Israel, para bombardear contra Israel. E muitas pessoas estão achando o seguinte: mas o que que tem Israel? Por que que eles querem atacar Israel? Antes de eu orar, deixa eu explicar. O problema daquele povo nunca foi contra Israel. Vocês têm que entender isso. O problema que eles querem atacar Israel, acabar com Israel, não é por causa da terra de Israel. Israel é muito rico, mas não é por causa da terra que eles querem acabar e destruir com Israel. Estão bombardeando Israel 24 horas, irmão. Mas por que, missionário? Que eles estão guerreando contra Israel. Posso falar? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. Não é por causa de ouro, não é por causa de petróleo. Vocês têm que entender isso. A guerra contra Israel é contra isso aqui, não é contra o presidente, não é contra os governadores, não é contra o deputado, é contra isso aqui, irmão. Eles querem acabar com Israel por causa disso aqui, ó. Não pensa você que é por causa de petróleo, por causa de diamante, por causa de ouro, não, nada disso. Eles querem acabar com Israel, por quê? Porque Israel é o relógio de Deus. Você está entendendo? Eles querem destruir Israel, não é por causa de ninguém que mora em Israel, irmão. Não é por causa de nada, é por causa da palavra. É por causa da Bíblia, irmão. Vamos orar e nós vamos continuar falando sobre isso. Pai querido, Pai amado, neste momento, nesta hora, estamos começando, Pai, mais uma noite profética. Pai, me dê sabedoria para falar para aqueles que menos entendido. Porque tem gente nessa live, Pai, muito inteligente. Tem homens, mulheres aqui nessa live que são estudados, são pessoas especiais que o Senhor coloca em meu caminho. Mas tem gente aqui que não sabe, pessoas que não sabem por que está acontecendo essa guerra, eles não sabem. São pessoas, Pai, às vezes até mesmo sem estudo, analfabetos, são pessoas, às vezes, que não sabem ler, que não sabem escrever, são pessoas que não entendem o porquê que essa guerra lá em Israel. Então, o Espírito Santo me dá sabedoria para explicar de um jeito simples, sem colocar número, sem colocar peso, sem colocar medida. Me dê, Senhor, um jeito simples para que essa pessoa, estudado ou não estudado, venha entender
o porquê dessas guerras. Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas, meus erros. Quero lhe pedir também sabedoria, Pai, para falar nesta noite sobre tudo o que está acontecendo. Pai, que diminua eu, que cresça o Senhor. Apareça, Espírito Santo, para que eu desapareça sempre. Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, então deixa eu, logo no começo da live, já explicar um pouquinho para quem não entende o que está acontecendo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Mas muitas pessoas querem se fazer de cego, de surdo e de mudo. Tem pessoas que estão vendo que a palavra de Deus está se cumprindo e não quer acreditar. Você sabia que o maior sinal da volta de Jesus é Israel? O próprio Jesus diz ficar em alerta quando isso acontecer. Porque assim se aproxima, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, se aproxima o fim. Quando eu falo aqui na live, eu até ri. Quando eu falo aqui na live que nós somos a última geração da promessa, tem gente que acha que eu estou mentindo. Ô irmão, você está preparado para a volta de Jesus? Ou você está com medo de tudo que está acontecendo? A pergunta para você é essa. Tem gente, irmão, que não está preparado para a volta de Jesus e não quer aceitar que Jesus está voltando. Por quê? Porque às vezes está no pecado, está na mentira, está na fornicação, está no erro, está no adultério, está na mentira, está na perseguição. Não é só lá, aqueles países lá que perseguem os outros, não. Aqui na rede social também tem gente que persegue os outros, que critica os outros, que calunia os outros, que fala mal dos outros. Não é só lá, não. Aqui também. Então, para quem não sabe o que está acontecendo, eu vou explicar bem assim, com passozinho para vocês. Eu não olho nada disso. Eu não olho nada disso como ganância. Tem muitas pessoas achando que isso é ganância. Não, essa briga já existe antes de eu existir. Antes de você existir. Essa briga entre países, essas brigas entre países, essas brigas entre nações, isso já existe antes de nós, eu, você que está aí, existir. Só que, porém, Deus fez uma promessa. É isso que vocês têm que entender. Deus fez uma promessa, eis que eu vou subir, mas eu voltarei. É esse voltar que muitas pessoas não querem aceitar. E qual foi o maior sinal que Jesus falou? Quando tocarem na menina dos meus olhos. Você está entendendo? O maior sinal da volta de Jesus é o que está acontecendo em Israel. É o último, é a última chance. Vamos falar a verdade. É a última chance. Não tem mais para onde correr. Não tem esse negócio. Ah, vão correr para cá, vão correr para lá. Não tem mais para onde correr, irmão. Vamos parar. Vamos parar. Não tem mais para onde correr. É o fim. O fim se aproxima.
Não tem mais o missionário, não, vão se preparar. Tudo isso que está acontecendo é para mim e para você se preparar. Queira você acreditar ou não acreditar. Queira você aceitar ou não aceitar. Mas tudo isso é o fim, irmão. Toda a vida Jesus falou. Toda a vida Jesus falou, olha para Israel. É o maior relógio de Jesus. É Israel, irmão. É o maior relógio. Não adianta. Agora não é tempo mais de você olhar para a igreja. Não é tempo mais de você olhar para a igreja, não. Eu vou correr para a igreja, não. Agora não é tempo mais de eu e você correr para a igreja. Agora não é tempo mais de eu e você ficar correndo atrás de igreja. Agora é tempo de eu e você se arrepender e correr para os braços de Alcha. Para os braços de Jesus. Quem correu para a igreja, correu. Quem entrou na igreja, entrou. Agora não é tempo mais. Vamos falar a verdade, vamos. Olha só, eles estão indo tudo atacar Israel. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra, a palavra está se cumprindo. Ora vem, ora vem. Não é tempo mais. Se arrependa. Não é tempo. Não, missionário, não é tempo mais. Ouve o que eu estou dizendo para você. O anticristo já está no nosso meio, já está entrando. Correr para a igreja já não é mais a solução. Porque o que tem de igreja que Deus vai vomitar ela. Vamos pregar a verdade nessa rede social. Para com essa heresia, compartilha, marca alguém. Não sou eu que estou falando, lê mais Apocalipse. Eis que cedo venho, guarda o que tem, guarda o que tem, guarda o que tem, guarda o que tem. Para que ninguém tome ou roube a sua coroa. Não é o ladrão que vai roubar sua coroa, não. É muitos que estão dentro da igreja. Não pensa você que os salvos é o que estão dentro da igreja, que não é. Os salvos não são os que estão dentro da igreja. Os salvos são os que estão com Jesus. Não ficará pedra sobre pedras que não será derrubada. Agora, há poucos dias agora, há um mês e meio atrás, eu vi um teto de igreja caindo, há 2 meses atrás. Eu falei aqui, Deus vai começar a derrubar teto de igreja. Deus vai começar a derrubar templos. Aí mandaram aqui agora para mim um vídeo de um teto de igreja aí, não sei aonde, aí desabou, caiu. Estão falando que é por causa das placas solar que estavam em cima. Que não suportou as placas solar. Eu vou ter que falar a verdade. Não é tempo mais de ficar correndo atrás do homem. Vocês não viram não aí o vídeo que mandaram aí? Tá no grupo, tá na rede social. Um monte de caminhonete com um monte de gente indo para Israel. Atacar Israel por terra. Vocês não viram isso não ou foi só eu? Eles não querem. Eles não querem nada que tem Israel. Satanás, ele coloca na mente dessas pessoas. Não adianta vocês atacar o pastor.
A igreja. Vocês têm que acabar com a fonte. Se vocês destruir Israel, a igreja enfraquece. Se vocês acabar com Israel, o fanatismo, a religiosidade acaba. Então vamos acabar com Israel. Nós temos que destruir Israel. Só que eles não lê Bíblia. Só que, porém, eles não conhecem a Bíblia. E aí o que acontece? Eles não vê que lá em Apocalipse vai dizer que o próprio Deus lutará por Israel. Eles não vê que lá em Apocalipse vai estar escrito que o próprio Deus lutará por Israel. Pelejará por Israel. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Aonde o próprio Jesus diz que entrará pelos portões da frente. Sabe o que eles fizeram lá em Israel, no portão da frente? Um monte de catatumba. Claro, o portão. Colocaram um cemitério do outro lado de catatumba branca. Sabe por que eles lacraram o portão e colocaram um cemitério do outro lado? Sabe não? Então deixa eu te explicar. Porque o Messias, ele falou que quando ele estivesse voltando, ele entraria pelo aquele portão. Número 1, ele vai entrar pelo portão que lacraram para ele não entrar. Número 2, os que tiver morto vão ressuscitar, porque Deus não pisa em cima de defunto. Por isso que eles lacraram o portão e colocaram um cemitério na porta do portão. Porque Jesus vai derrubar aquele portão. Aquele portão vai voltar a abrir. E aquelas catatumbas, elas vão... As pessoas que tiver vão ser ressuscitadas. Por isso que eles colocaram um cemitério de catatumba branca na entrada central do portão de Israel. Aprenda uma coisa, minha querida, meu querido, não é tempo mais de picuinha. Não é tempo mais. O que eu vou falar aqui é mais sério do que vocês pensam. Ora mais. Deus não fala comigo, missionário, porque você não fala com ele. Deus não me ouve, missionário, porque sua boca é suja. Eu não sinto mais Deus falar comigo, missionário. É porque você não tem mais intimidade com ele. Você perdeu a intimidade com ele. Mas a verdade eu tenho que pregar aqui nessa rede social. Nós estamos se aproximando do fim, irmão. Porque o maior sinal que Jesus falou que iria acontecer quando tocasse na menina dos olhos dele. Nações contra nações, essas coisas já estão acontecendo. Pai, filho, briga, isso já está acontecendo. Já há muitos anos isso já acontece. Mas aí, alguém pergunta, mas mestre, qual será o maior sinal? Quando tocarem na menina dos meus olhos. Você quer saber se Jesus está voltando? Você sabe qual é o maior relógio de Deus? É Israel. Eles querem acabar com Israel por causa da palavra. Porque a Bíblia diz que quem salva, quem cura, quem liberta é a palavra. A palavra transforma, a palavra muda. A palavra, ela enche o coração vazio. Não é o homem que enche, não é o homem que transforma, não, é a palavra. Deus tem compromisso, é com a palavra. É com a palavra, é com a palavra, é com a palavra. Quantas pessoas aqui na rede social que é líder de igreja e está dando mau testemunho,
conhece a palavra e está dando mau testemunho? Quantos aqui na rede social que vê de pregar, tem a oportunidade de ter TikTok, Facebook, YouTube, Instagram? Quantas pessoas aqui que têm a oportunidade de pregar a palavra e ficam aqui julgando, condenando, tacando pedra, falando, foi condenando, julgando as pessoas? Ei! O mal está indo contra Israel. Isso já é sinal que é a volta de Jesus. Não é tempo mais de ficar brigando. Corra enquanto é tempo. Corra! Jesus está voltando. Ele está voltando e você está dormindo. Compartilha, marca alguém. Eles não querem atacar Israel. Eles querem atacar a palavra. Eles querem atacar a palavra porque a palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. Eles estão... O Satanás não tem medo de pastor. Satanás não tem medo de missionário Flávio. Satanás não tem medo de religioso, religiosa, nada. Satanás tem medo é da palavra. E sabe o que ele descobriu? Que o dia dele se aproxima. A hora dele está se aproximando. E o que ele quer? Matar, roubar e destruir. O máximo de pessoa que não dá tempo para encontrar com Messias, com Jeová, com Yahshua. Ele quer acabar com o máximo de pessoa, aquele monte de carro indo para Israel. Eles querem, a vontade de Satanás é mate, acabe, enquanto eles não se arrependam. Porque se eles se arrepender, o grandão da Galileia vai perdoar. Então vai, acaba. Porque meu dia se aproxima. Vocês não estão vendo que Satanás está desesperado? Rebomba! Nações, guerras! Vocês não estão vendo que a última geração da promessa somos nós? Todos os países, até o Brasil, todos os países estão colocando seus mísseis mirados um contra o outro. Todos países estão mostrando nas redes sociais o tamanho dos mísseis. Aí tem pessoas que acham que eu estou aqui brincando. Assim como foi no tempo de Noé, que pregou sobre o dilúvio. E muitos não acreditou. Eu vou dar um recado de Deus para você. Noé pregou 120 anos. Quantos anos? 120. E ele só conseguiu salvar a família dele. Noé pregou 120 anos sobre o dilúvio. E ninguém obedeceu. Ninguém ouviu. E o dilúvio veio. Deus falou 120 anos com a humanidade. Deus falou 120 anos com a humanidade. E ninguém acreditou. Mas Deus só falou uma vez com os animais. E eles obedeceram e entraram na arca.
Posso falar algo aqui para vocês? Deus construiu a arca para salvar a humanidade, irmão. Porque acredito eu, se aquela humanidade fosse obediente, se aquele povo, obrigado, se aquele povo fosse obediente, andasse na obediência, acredito eu que o dilúvio não viria. O dilúvio só vem na minha vida, na sua vida, quando nós desobedecemos a voz de Deus. Missionário, eu estou passando por um dilúvio. Dentro do dilúvio ainda é tempo de você obedecer à voz de Deus. Sabe por que o dilúvio veio? Por causa da dureza do coração do ser humano. Por causa da dureza do coração do homem. Por causa da mentira. Por causa do interesse próprio. Sabe por que o dilúvio veio? Se Deus mandou Noé pregar, é porque Deus ainda tinha esperança que aquele povo se salvasse. Ainda que viesse o dilúvio, mas não ia fazer tudo que o dilúvio fez. Porque Deus, pela sua bondade, infinito amor, cessaria o dilúvio para salvar a humanidade. Mas por que Deus permitiu o dilúvio? Por causa da imprudência, da dureza do coração, de não aceitar a palavra. Por que você quebra a cara? Porque você não quer aceitar a palavra. Por que as coisas são erradas para você? Porque você não quer aceitar a palavra. Você sabe que Jesus está voltando e fica falando para todo mundo nas redes sociais que as pessoas ficam enganando, mentindo para as pessoas. Não, irmão. Muitas pessoas me chamou de mentiroso. Quando eu falei que final de 2025, janeiro, fevereiro, março, abril, o começo de 2026 não seria anos fácil e nem bom para muitos países, inclusive para o Brasil. Teve pessoas que falaram, tá amaldiçoando. Esse homem não pode abrir a boca. É mentiroso. Aí agora, alguém está postando nos meus vídeos dizendo, olha o que um missionário usado por Deus falou na live dele. Irmão, se eu não quiser entregar o recado de Deus, o recado de Deus não vai parar de ser entregue por causa de mim. Ele escolhe outro e coloca no meu lugar. Mas que a palavra dele vai parar por causa de mim, por causa de você? Nunca. O missionário é mentiroso. O missionário é um falso profeta, um falso enganador. Vai aparecer outro no lugar do missionário, no lugar do pastor, no lugar da irmã. E a pessoa vão continuar chamando ele de falso profeta, de mentiroso. Vai continuar, porque isso, nós estamos numa terra que já é do maligno. Mas eu tenho que entregar o recado. Eu não sei quanto tempo ainda dura para essa humanidade. Mas do jeito que eu estou vendo, eu acho que essa humanidade não chega a 35 anos mais não, irmão. Deus vai passar o arado. Depois que Deus me entregou a revelação do arado na mão dele, passando na terra para lá e para cá, olha o que já aconteceu depois da revelação. Irmão, não sou melhor do que ninguém aqui nessa rede social. Eu já falei que aqui tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus,
e precisamos cada dia estar na presença de Deus, não só eu. Mas eu procuro colocar minha vida na santidade, no falar, no olhar, no ouvir. Eu fujo do pecado, porque o pecado me roda 24 horas. Eu fujo da mentira, porque a mentira me roda 24 horas. Você não reparou, não? Que quando você estava no mundo, você tinha dinheiro, você vivia uma vida melhor? Você não reparou, não? Que antes de você conhecer Jesus, você tinha uma vida melhor. O casamento seu era mais feliz. A empresa vendia mais. Seu casamento era mais alegre, sim ou não? Ou eu estou mentindo aqui? Você não reparou, não, quando você não tinha compromisso com Deus? Você não reparou, não, que as coisas tudo para você dava certo? Que o mais leve para você? Você não reparou, não, que quando você não tinha compromisso com Deus, parece que as bênçãos, as vitórias te perseguiam? Os amigos te procuravam? As coisas davam mais certo, sim ou não, irmão? Quando você não tinha compromisso com Deus. Quando você não estava na igreja. Mas hoje você foi para a igreja. Hoje você foi para a igreja. As dívidas aumentou, casamento esfriou, a enfermidade abraçou, o desemprego pegou, o dinheiro não está rendendo, tudo está dando errado. Repara para você ver se não é assim. Repara, missionário, é verdade, irmão. Antes de você ir para a igreja, parece que tudo dava certo, as portas abriam para você. Mas depois que você foi para a igreja, depois que você passou a ter compromisso com Deus, depois que você passou a ter comunhão com Deus, as coisas apertou, irmão. A dificuldade chegou e você não sabe por quê. Eu vou te explicar. Vou te explicar. Vou te dar 3 motivos. Primeiro, quando você não tinha compromisso com Deus, Deus não tinha compromisso com você. Quando você não tinha compromisso com Deus, o mundo fácil era seu amigo. As palavras. Você falava qualquer tipo de palavra, brincava de qualquer jeito. Por quê? Porque você era liberal. Sim ou não? Você era uma pessoa liberal. Você era amigo de todos e todos era seu amigo. Quando você foi para a igreja, você passou a ser uma pessoa secreta. Agora você passou a ser uma pessoa obediente. Agora você não brinca mais como você brincava, com aquelas brincadeiras de graça. Aquelas palavras tortas que você falava, agora você não fala mais. Aquelas mentirinhas, lembra quando você tinha um comércio, uma sorveteria, uma padaria, uma loja, que você colocava o preço que você quisesse e os outros iam lá e compravam? E você ficava à tarde, nossa, hoje eu poquei, hoje a minha loja vendeu, ganhei 100%, mas hoje você não faz mais isso. Hoje você está andando na régua. Porque o Espírito Santo te corrige quando você faz. É verdade ou é mentira? O Espírito Santo hoje ele fala com você, ei, pss, pss. Você vendeu aquele negócio mais caro para a pessoa para quê? Por quê? Se o preço justo é esse. Você esqueceu que você saiu do mundo? É verdade, é verdade. Nossa, eu vou ligar para ele, irmão, Pai do Senhor, aqui,
Dá um pulinho aqui em casa. Ô, irmão, te vendi aquele negócio por R$ 1.000, mas olha, o preço justo, R$ 200, vou te devolver seus R$ 200. Hoje você tem alguém que te corrige. Sabe por quê? Olha o que Deus falou comigo aqui agora. Olha o que Deus falou comigo aqui agora. Sabe por que Deus nos corrige aqui na terra? Sabe por que Deus nos coloca no prumo aqui na terra? Sabe por que Deus quer que nós andamos com a nossa vida aqui na terra, na honestidade? Porque lá é limpo, as ruas são de ouro, os muros são de jasbi. Lá não entra mentira. Como é que você quer que Deus te aceita mentindo? Tá vendo por que você sofre? Porque tem uma pedra dentro de você que você ainda precisa tirar ela. Você está na igreja, mas ainda tem uma mentirinha escondida aí. Você está na igreja, mas ainda você trata seu esposo mal. Você trata sua esposa mal. Você está entendendo por que ainda você sofre? Quando você estava no mundo, era normal você tratar sua mulher mal. Os vizinhos falar, já tá os dois brigando, olha lá. Ei, vocês já estão brigando, né? Hoje não. Uai, não é crente? Tá brigando? Uai, não diz que é da igreja? Tá brigando? Uai, não diz que é servo de Deus? Não é nada, rapaz. Você é servo de Deus, nada. Vocês dois são mesmo um picareta. Tá vendo a diferença quando você era do mundo e hoje que você é um servo de Deus? Como é que eles fazem? É o seu testemunho que vai te corrigir. Não é diabo e nem Jesus. É o seu testemunho. Jesus está às portas, está voltando. Missionário, quando eu não estava na igreja eu tinha dinheiro. Hoje eu fui para a igreja e meu dinheiro acabou tudo. Missionário, quando eu estava na igreja, quando eu estava no mundo eu era feliz. Eu era empresário, eu era empresária. Hoje eu estou na igreja, missionário. Eu estou devendo. Estou no fundo do poço. Missionário, quando eu estava, antes de eu ir para a igreja, missionário, minha vida era melhor do que hoje. Não é que a sua vida era melhor. É que o mundo te dava tudo o que a sua carne precisava. No mundo, saía com uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres. Na igreja, você tem que respeitar a sua. Amar a sua. Cuidar da sua. No mundo, eu bebia, eu fumava, eu me prostituía. Na igreja, você tem que sair dessas coisas. Você tem que parar com esse erro. Tá entendendo? Não compara o mundo com a igreja. Não olha para o mundo e olha para a igreja. Não olha para o mundo e olha para a igreja. Não, mas olha para a igreja e olha para o mundo. Tem muitas pessoas olhando para o mundo e olhando para a igreja. Não vai dar certo. Porque o mundo nunca é a igreja. E a igreja nunca é o mundo. Talvez eu estou falando com alguém que a sua vida não muda. Você foi para a igreja, mas sua vida não muda, porque ainda você tem costume do mundo dentro da igreja. Você carrega os maus costumes do mundo dentro da igreja. Tinha um cantador de pagode aí, que era famoso, foi para a igreja. Sabe o que ele fez? Levou as músicas de pagode tudo para dentro da igreja. Aí hoje não fez mais sucesso, não aparece mais em rede social,
só fica cantando ali naquelas mesmas igrejinhas. Só que as músicas dele tá no sangue dele, na veia dele, as músicas de pagode. E aqueles que cantavam música sertaneja? Foi para a igreja e levou o sertanejo para dentro da igreja. E aqueles que cantavam pip hop? Foi para a igreja e levou o pip hop para dentro da igreja. Você não tem que levar o mundo para dentro da igreja, meu irmão. Aprenda isso. Você não tem que levar o mundo para dentro da igreja. E nem levar a igreja para dentro do mundo. Mas você tem que ser o testemunho do que Deus fez na sua vida. Tem um cantor aí do Calcinha Preta. Vocês sabem quem é. E esse cantor do Calcinha Preta, no ano de 2000, foi a banda que mais deu dinheiro. Foi essa banda Calcinha Preta. E esse cantor, acho que é Paulo Ricardo, não sei o nome dele, eu não sei o nome dele. Enquanto ele estava no mundo cantando aquelas músicas da Calcinha Preta, eles chegaram a fazer 3, 4 shows, irmão, num dia. A esposa dele estava orando para que o esposo fosse para a igreja. Aí o que aconteceu? O grupo Calcinha Preta acabou. Acabou. O sucesso acabou, a fama acabou. O que ele fez? Vou correr para a igreja. Foi para a igreja. Gravou CD com Marcos Nascimento, gravou CD com não sei quem, dando testemunho que ele era infeliz, que ele cantava, mas ele não era feliz. E ele ali, onde ele passava nas igrejas, só que ele achava que a igreja ia dar dinheiro igual o mundo dá. Não dá, irmão. A não ser se você mentir dentro da igreja. Lembra da corda que eu mostrei aqui? Deus vai dando a corda. Chegou um certo ponto, as dívidas começou a bater na porta dele. Por quê? Porque as dívidas eram altas. O primeiro passo que ele deu foi sair da igreja. E voltou com medo das bolotas dos porcos de novo. Voltou a comer da lavagem dos porcos de novo. Por que, missionário? Porque quem bebe da água que Cristo dá, nunca mais tem sede. Nunca mais tem sede. Ele não bebeu da água. Porque nessa live eu vou ensinar uma coisa para você. Quem bebe da água que Cristo dá, nunca mais tem sede, não, irmão. Do mundo, não. Quando você vê uma pessoa que ela volta a comer das bolotas, que ela volta a beber da lavagem, é porque ela nunca teve com Cristo. Ela nunca tomou a água que Cristo deu. Porque quem bebe da água de Cristo nunca mais tem sede do mundo. Ah, você viu quem desviou? Quem? Fulano de tal. É porque não bebeu da água. Eu gosto, respeito a Jojo Todinho. Já orei por ela aqui, vocês lembram? Já orei pela Jojo Todinho. Mas 90%, sabe quem afastou a Jojo Todinho da igreja? Crente.
Ela falava que ela era da igreja, que ela era isso, que ela era aquilo. Quantas ajudas Jojo Todinho já deu para os outros? Quantas ofertas que a Jojo Todinho já deu na igreja? Aí hoje ela tá aí nos pagodes, nos carnaval. Mas sabe quem é a língua que bate nela? Língua de crente. Não espera o diabo te tirar da igreja, que o diabo não vai te tirar da igreja, não. Quem vai te tirar da igreja é crente. Aprenda isso, não é Deus e nem o diabo que vai te condenar para o inferno, não. Sabe quem é que vai te condenar para o inferno? Não é Deus e nem o diabo. Quem é, missionário? A palavra. A palavra. A palavra vai te condenar. Aí hoje eu fico olhando aí, a Jojo Todinho dançando, indo pro carnaval, fazendo isso, fazendo aquilo. Ela não se revoltou com Deus, ela se revoltou com crente. Ela não se irou com Deus, ela se irou com crente. Pode ter certeza, se amanhã você errar aqui nessa rede social, vai aparecer um monte de crente mostrando seus erros. Mas te ligar para te ajudar, são 1 ou 2. Porque as pessoas têm mais sucesso na sua derrota do que na sua vitória. As pessoas têm mais sucesso em te vaiar do que te aplaudir. Ninguém gosta de aplaudir ninguém, não, irmão. Ninguém gosta de aplaudir quem está crescendo, não, irmão. Ninguém gosta de aplaudir quem está começando, não, irmão. Aí eu te faço uma pergunta, vem cá. Tinha um rapaz aí tocando violão no meio da rua. Vocês viram? Quem viu? Tocando violão no meio da rua. Aí atrás dele apareceu um trans, um travesti, atrás dele. Com um zóio lá, com um negócio no zóio lá, e começou a fazer assim. Cadê ele? Cadê o rapaz que estava tocando violão na sua live no meio da rua? Sumiu. Desapareceu da rede social. Ninguém está falando dele mais. Mostrou lá um apartamento que ele comprou, com piscina, com as coisas. Sumiu. Mas o trans, não. Está aí na rede social direta aí. Mostrando a vida dele, falando, fazendo propagandas para lojas que estão começando. Você reparou isso ou não? O mundo é assim. Mas a verdade eu vou ter que falar. Irmão, não adianta falar de Jesus. Não adianta vir para a rede social falar de Jesus se você não tem compromisso com Jesus, irmão. Não adianta você vir para frente de rede social, cantar, pregar, se você não tem compromisso. Repara que aquele homossexual tá aí na rede social até hoje. Amiguinho, vão ajudar quem está começando, isso e aquilo. Olha aí para você ver, ele não parou. Tentaram parar ele não parou, ele continuou. Enquanto o outro que estava cantando para Jesus, falando de Jesus, deu uma parada. Estar com Jesus é tomar pancada, irmão. Se você não está preparado para tomar pancada, não vem para frente de rede social, não. Porque aqui você não vai agradar todo mundo, não. Ainda que você cantar de dia e de noite, pregar de dia e de noite, vai levantar pessoas falando mal de você, falando mal de mim. Eu pensei em desistir um tempo atrás. Eu pensei em parar um tempo atrás. Você entrava numa rede, era um falando mal de mim. Você entrava em outra rede, era
mal de mim. Você entrava em outra rede, era outro pegando meus vídeos e falando mal de mim. Eu pensei em desistir. Lógico que eu pensei. Mas aí Deus falou comigo. Os teus inimigos verão e saberão que eu sou o teu Deus. Quando for tirar, eu te tirarei, porque fui eu que te coloquei. A pergunta que eu tenho para você hoje é: você vai desistir? A pergunta que eu tenho para você hoje é: você vai parar? Por causa das críticas? João Lucas, né? O nome do menino, João Lucas. Eu acho que é isso, João Lucas. Uma voz bonita. Mas quem as amizades que estavam do lado dele? Nem tudo que brilha é ouro. Ah, meu amigo tem um canal no YouTube, é famoso, eu vou encostar nele e eu vou crescer. Quem te faz crescer é Deus, rapaz. Se depender do missionário Flávio crescer, porque vai encostar no Neymar, vai encostar em alguém, eu nunca vou crescer, irmão. Porque eu não aproveito o sucesso de ninguém para querer ter sucesso. Hoje eu estava aqui olhando a história do Manuel Gomes. Ele estava no restaurante, ele viu a esposa dele. Ele gostou dela e foi morar com ela lá, não sei se casou, não sei. Mas ela era garçom. Ela trabalhava num bar. Aí o que Manuel Gomes fez? Na fama do sucesso, você vai viver sua vida, eu vou viver a minha. Aí ela foi para onde? Foi para a rua vender algodão doce. Foi para a rua vender algodão doce. Quando ela mais precisou de Manuel Gomes, ela foi para a rua vender algodão doce. Olha aí o preço da consciência. Olha o preço aí hoje que Manuel Gomes está pagando. Tudo que você deseja para alguém vai vir para você. Aprenda isso. Tudo que você deseja para alguém vai vir para você. Nunca queira ser melhor do que ninguém. Nunca queira passar por cima de ninguém. Talvez você está sofrendo porque um dia você tentou ser melhor do que eu, do que melhor do que seu vizinho. Lembra daquele carro que Deus te deu? Você já chegou todo orgulhoso com o carro na porta da sua casa? Chegou todo orgulhoso com a bis nova na porta da sua casa? Chegou todo orgulhoso com a moto nova na porta da sua casa? Comprei. Para mostrar para as pessoas. E hoje você está a pé. E talvez seu vizinho está com carro. Bate uma tristeza em você? Não é tristeza. É o preço das consequências. Manuel Gomes foi no restaurante, conheceu a esposa dele, levou para casa, deu uma vida boa para ela, mas quando ele começou no fama do sucesso, não dá mais para a gente viver. Você vive a sua vida, eu vivo a minha. E ele continuou no sucesso. 2003, 2004, começou o sucesso dele estourar. Agora, caiu. Que Deus ajude que ele levanta de novo. Eu vi aqui vários vídeos dele vendendo água no sinaleiro. Eu volto para o meu trabalho. Eu volto a trabalhar aonde eu trabalhava. A porta na empresa está aberta. Mas a verdade nós temos que falar. A verdade nós temos que falar.
A verdade, irmão, que nós temos que falar. Tudo aqui que se planta, tudo aqui você vai colher. Eu estava indo em Colatina ontem. E eu coloquei um louvor no carro. Comecei a olhar as luzes, as luas. E eu comecei a chorar. Só estava eu e Deus. E eu convidei Deus para sentar do meu lado. E eu comecei a ouvir aquele louvor. E comecei a chorar. Dentro do carro, dando glória, bati a mão assim, glória a Deus, aleluia. Porque mesmo que eu tenha 3 anos e pouco de uma casa para pagar, tem uma despesa, tem internet, tem água, tem energia, tem telefone, tem comida. Eu fico olhando o cuidado que Deus tem comigo. Sem precisar eu mentir para os outros. Sem precisar aqui na rede social ficar enganando as pessoas. Sem precisar aqui na rede social ficar tirando dinheiro, campanha, fazendo campanha, envelope. Eu fico olhando o cuidado que Deus tem comigo. E eu comecei a chorar. Eu nunca vivi esse cuidado de Deus igual Deus cuida de mim. Missionário, como que eu faço para viver o cuidado de Deus? Como que eu faço para ter esse cuidado de Deus, missionário? Tira pedras. Tira a pedra da mágoa. A pedra do ódio. A pedra da mentira. Da ganância. Eu cheguei numa loja para comprar uma roupa. A mulher que estava me atendendo, quando ela me viu, ela saiu da onde ela está. Ei, tudo bem? Tudo bem? Vem cá. O que é que o senhor está precisando? Eu falei, você já está... Não, já estou atendendo essas duas aqui, mas daqui a pouco eu já venho atender o senhor. Eu falei, não, moça. Eu chamei a outra, que estava na porta em pé. Ela falou, não, pode deixar que eu vou te atender. Não, querida, eu vou atender ele. Eu falei, não, moça, você já está atendendo. É ganância. Eu vi isso como ganância. Porque a loja, ela paga o salário e paga a comissão. Mas todos que estão ali precisam ganhar a comissão. Todos que estão ali precisam trabalhar. Assim na igreja, como eu não tenho ninguém privilegiado, eu não coloco ninguém como privilegiado, irmão. Eu olhei para ela e falei, não, moça, não, pode atender elas aí, que ela aqui vai me atender. Vem cá, moça, faz favor. Aí a moça veio, eu vi que ela não gostou. Vocês acreditam que aquelas duas moças fez ela tirar um monte de roupa da sacola e não levou nada? E como era uma roupa que eu estava precisando, eu fui lá e comprei as roupas que eu estava precisando. A outra que estava lá na porta fez a venda. Aí, quando eu passei por ela, ela falou, olha, da próxima vez você não vai me trair, não. Eu falei, não, moço, não é trair. Não, eu entendo. Tem que ter espaço para todo mundo, né? Eu falei, não, eu sempre comprei com você. Minha esposa comprou com você. Só que você já estava atendendo as duas moças que no final elas não levaram nada. Olha o tanto de roupa que elas olharam e não levaram. O telefone dela tocou aqui, ó. Aí depois nós voltamos. Deixa aí que depois nós voltamos. Aí, ó, acabei de perder uma venda.
E aqui nós vivemos assim de venda. Então a vida da gente, irmão, é fácil de viver. É você que complica. Quer complicar a sua vida? Fica falando mal dos outros, perseguindo os outros, criticando os outros, caluniando os outros, querendo ser melhor do que os outros, desfazendo do teu marido, desfazendo da tua mulher. É você que acha, abre a brecha para o diabo entrar dentro da sua casa. Você não gosta de ser corrigido. Isso é coisa do diabo. Se o marido corrige a mulher, é porque ele está vendo que tem coisas erradas dentro de casa. Se a mulher corrige o marido, é porque ela está vendo que tem coisas erradas dentro de casa. Aí os dois, um não gosta de ser corrigido, porque é porcelana. Tem mulher que é igual porcelana. Você vai falar com ela, vira a cara. É o demônio, irmão. Aí depois o diabo acaba com esse casamento, porque tudo tem limite. Aí o diabo acaba com esse casamento. Culpa é do diabo. Não, culpa é da mulher que não foi sábia. Mulher que não foi sábio, homem que não foi sábio. Não é só diabo que acaba casamento, não, irmão. Você está entendendo? Você vai indo, uma hora você aguenta, 2 horas, 2 vezes você aguenta, 3 vezes você aguenta. Tem uma hora que você se estoura. Você não é obrigado a ficar com ninguém que não te valoriza, não, irmão. Você não é obrigado a ficar do lado de uma pessoa que só quer você para aproveitar de você, não. Você não é obrigado, quando você está do lado do teu marido e do lado da tua esposa, tem que ter amor. Não é só interesse, não. Não é só interesse de um lado e do outro, não. Eu tô com ele porque ele é bom. Eu tô com ele porque ele me dá de tudo. Eu tô com ele porque... Não, você tem que estar com uma pessoa por amor, porque se você perder, já era. Quantas mulheres que é o marido que você tem? Você não acordou ainda não, mulher? Para de ser besta. Fica desfazendo desse homem aí. Ele ronca, mas tem mulher querendo ele. Ele não faz isso, mas tem mulher querendo ele. Ele não faz aquilo, mas tem mulher querendo ele. Ela é assim, mas tem um homem querendo ela. Mas ela é assim, mas tem um homem querendo ela. Fica com essa palhaçada, com esses biquinhos besta, dando brecha para Satanás dentro da sua casa. Fica. Aí depois que acaba tudo, foi diabo, foi nada, foi vergonha. Foi você. Foi você que ainda não se libertou desse demônio. Você canta na igreja, você prega na igreja e você não se libertou ainda. Você ainda não se libertou desse demônio. Cuidado. Cuidado. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Aprenda isso. Tudo tem limite. Quando uma mulher corrige o homem dentro de casa, é porque ela está vendo que tem coisas erradas. Mas quando um homem corrige uma mulher, é porque também tem coisas erradas. Aprenda isso. Fica com essa setinha de demônio. O homem tem limite, viu? Uma mulher tem limite, viu? Não é diabo que está acabando com a família, com os casamentos, não. Quem muitas das vezes está acabando com o casamento é a falta de oração, não ora. Não ora. Casa que não ora é uma casa destruída. Casa que não jejua é uma casa destruída. Casa que não tem intimidade com Deus é uma casa destruída. Casa. A verdade. Você não ora. Você não jejua, você não paga preço. Aí você quer que a sua casa seja forte? Não vai ser, não. Você dorme mais do que a cama. Você dorme demais. Você dorme mais do que a cama. Você não tira uma semana de propósito com Deus. Você não tira uma semana de propósito com Deus. Sua casa vai desabar. E quando a sua casa desabar, não vem falar que foi macumba.
foi macumba, foi inveja, foi olho grande. Nada. Foi você. Foi a senhora. Foi o senhor. Que tudo tem limite. Tudo tem limite. Eu vou contar a história de um amigo meu. Eu sempre falava com ele: cuida dessa mulher. Cuida dessa mulher. Porque se você não cuidar dessa mulher, você vai perder ela. Aconteceu? Ele não cuidou, não zelou. No primeiro espaço, ela foi embora. Hoje, tá bonita. Tem um marido dela que cuida. Tem um marido dela que zela. Constantemente na praia. Constantemente ele está cuidando dela. E ele, missionário, o ex-marido está fraco, derrotado. Mas ainda tem jeito para ele. Se ele se arrepender e entregar a vida dele para Jesus. Muitas das vezes tem gente aqui nessa live agora. Tem muita gente aqui nessa live agora. Aonde? Facebook. Tem muita gente aqui nessa live agora que não sabe o que fazer. Tem muita gente aqui nessa live agora que não sabe que caminho tomar, que direção tomar. Por quê, missionário? Cuidado com a ignorância dentro da sua casa. Cuidado com a ignorância dentro da sua casa. Cuidado com a ignorância, com a imprudência. Homem querendo ser maior do que a da mulher. Homem querendo ser maior do que a mulher. A mulher querendo falar mais alto do que o homem. Eu conheci uma mulher por nome de Rita. E a Rita morava no interior. A Rita morava na roça. A Rita morava na roça, morava no interior. Escuta isso. Um certo dia caiu um fio de energia lá. E deu um apagão. O vento lá balançou, o poste caiu. Chamaram a empresa de energia. E a Rita, era por volta mais ou menos de meio-dia, por aí, estava varrendo o terreiro da casa. Morava a Rita, o pai, a mãe, mais 2 irmãos. E a Rita já tinha 35 anos. Morou com um rapaz, não teve filho, não conversava com ninguém. A Rita era aquela mulher quietinha.
Até que o motorista da caminhonete da empresa gostou da Rita. Lá naquele cantinho de roça. Se apaixonou pela Rita. Não é que com menos de 2 meses os dois já estavam morando junto? Rita agora já não está morando mais na roça tomando picada de mosquito, não. Rita agora só ia todo final de semana na casa do pai, da mãe e do irmão. E Rita agora começou a chegar lá, sabe como? Bonita, de carro, do lado do esposo, do companheiro. E Rita agora, com as unhas feitas, sobrancelha feita, cabelinho na régua. Rita estava muito feliz. Rita agora está morando no centro da cidade. Todo dia o esposo saía, Rita cuidava das coisas do esposo, zelava das coisas do esposo. Um dia estava em casa, a vizinha do lado chegou e disse: "Ei, Rita, tudo bem?" Ela disse: "Tudo bem. Menina, você não sabe onde está? Tem gente querendo trabalhar, não? Tem um supermercado grande que está abrindo aqui na cidade." Rita vivia bem. Ela chega para o esposo dela e fala: "Meu bem, tem um supermercado novo que vai abrir aqui e eu vou lá ver seu ficho, para mim ter minha carteira assinada." O esposo dela olhou e falou: "Meu amor, minha vida, eu já pago seu INSS todo mês. Cuida só de mim, deixa eu cuidar de você. Você é a paixão da minha vida, Rita." Mas Rita não ouviu. Ela ouviu a vizinha. A vizinha ia lá e: "Papá, Rita, já trouxe um currículo para você. Bota aqui seu nome, tal, tal." Entregou, sem a Rita pedir. Daqui a pouco o telefone da Rita toca: "É aqui do supermercado, tal, tal, que nós estamos precisando de pessoas na limpeza, assim, assim, assim." E Rita então foi. O esposo saiu, ela não falou nada, mas foi. Pegaram a carteira de Rita, um exame de Rita, e Rita agora, na segunda-feira, já tinha que começar a trabalhar. Rita começou a se juntar com quem não era para se juntar. Rita começou agora a fazer amizade dentro da empresa com quem não era para fazer. Rita recebe o primeiro salário. Ela vira para o esposo e fala: "Amor, hoje eu recebi meu primeiro salário." O esposo dela olhou para ela e disse: "Rita, o que eu ganho é o suficiente para nós viver." E hoje, há 3 dias atrás, fez 30 dias que você está naquele emprego. Você não está cuidando mais de mim como você deveria cuidar. As coisas aqui dentro de casa, Rita, já não está sendo mais, já não está mais no lugar como deveria estar, Rita. "Não, isso é palhaçada, amor. Para, amor, eu cuido dessa casa, você não está cuidando mais, Rita." Rita, eu nunca fui trabalhar com uniforme sujo. Mano, eu tive que vestir o mesmo uniforme, Rita. "Não, isso é coisa da sua cabeça, que lá meus amigos, lá eu tenho meus amigos." E daqui a pouco, um aniversário de alguém na empresa, Rita veio de ir para casa, já foi para o aniversário. Tudo por causa da vizinha. Rita agora chega em casa 10h30 da noite. O esposo já estava dormindo. Rita toma banho,
deita na sala e começa a cortar a conversa com um amigo da empresa. Alguém chega para ele e fala assim: eu vi sua esposa numa festa conversando com um cara assim, assim, assim. Sabe o que ele fez com Rita? Rita, faz favor. Suas bolsas tá ali, suas coisas tá ali. Entra no carro que eu vou te levar na casa da sua mãe, vou te. Não, que palhaçada é essa? Que essa casa é minha, que isso tudo aqui também eu tenho direito, e que eu quero não sei o que. Ele disse: Rita, entra no carro, porque a partir de hoje, o meu amor por você acabou. Mas eu tô trabalhando, agora eu sou dono da minha vida. Não, que aí pega minhas coisas, sabe para onde que a Rita foi? Para casa da vizinha. No outro dia, Rita aluga uma kitnet, que já tem fogão, tem geladeira, uma kitnet. Rita agora começa a trabalhar já separada do marido. Sabe o que acontece? O marido de Rita vai até a casa do pai, da mãe, fala o que aconteceu. Os pais vão até Rita. Rita já não ouve mais o pai. Rita agora já não quer mais obedecer à mãe, porque Rita agora tem um salário. O narizinho dela cresceu. O narizinho dela agora cresceu. Eu sou dono do meu nariz. Agora, pai, mãe, por favor, se vocês vieram na minha casa para encher meu ouvido, por favor, não quero escutar. Quem não escuta pai e não escuta mãe, quebra a cara. Quem não escuta pai, não escuta mãe, quebra a cara, irmão. A mãe de Rita saiu chorando, o pai de Rita saiu chorando e voltou para o interior. 1 ano e 6 meses na empresa. Rita é mandada embora e volta para casa dos pais. Os pais recebem Rita com um abraço, com carinho. E dizia: Rita, eu sabia que você ia voltar. Eu sabia, Rita, que você iria voltar. Pai, me perdoa, está perdoado. Pai sempre perdoa. Mãe, me perdoa, está perdoada, minha filha. Mãe, será que ele me quer de volta? Não. Você perdeu a oportunidade. Já tem outra no seu lugar. Já tem outra no seu lugar. E agora a Rita volta a barrer o terreiro da mãe, arrependida. Rita agora entra em depressão e Rita agora tenta contra sua própria vida 2, 3 vezes. A dor de ter perdido a oportunidade. Deus está falando com alguém nessa rede social. Não brinca com oportunidade, não, irmão. Você quer um conselho? Você lembra? Você conhece Manuel Gomes, o cantor da Caneta Azul? Ele tinha 7 milhões na conta dele. Sabe que sumiu tudo? Porque ele não tinha administração. Ele não aprendeu a administrar os 7 milhões. Por isso que ele perdeu tudo. Seu casamento é desse jeito. Se você não aprender a administrar seu casamento, você vai perder tudo. Se você não aprender a administrar sua casa, você vai perder tudo. Eu tenho um amigo que muitas das vezes eu converso com ele. Cuidado com a oportunidade. Cuida de quem cuida de você. Zela de quem zela de você.
valoriza você. Deus está falando com alguém nessa live. Você que ouviu a história de Rita, você vai deixar acontecer com você o que aconteceu com Rita? Rita hoje tá lá, cabelo tudo branco, aquela pele bonita, aquele semblante bonito, aquele cuidado que o esposo dela cuidava dela, que zelava dela. Vai lá para você ver Rita hoje. Tá aquela mulher que nenhum homem deseja mais. Que nenhum homem quer ela mais. Porque a depressão acabou com ela. Deus está falando com alguém nessa live. Deus está mandando eu falar com alguém nessa live. Eu vou dar 1 minuto para você compartilhar. Eu vou dar 1 minuto para você olhar para dentro de você e dizer: Deus, eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Rita. Depende de você. Depende de você, irmão. Fica com essa soberba dentro da sua casa que você vai ver. Fica com esse orgulho. Fica querendo ser maior do que sua mulher. Fica querendo ser maior do que seu marido. Desobedece. Rita teve na palma da mão e jogou tudo fora. Eu estou falando para alguém aqui. Não brinca com o limite de alguém, não. Não brinca com o sentimento de ninguém, não. Expulsa esse demônio. Expulsa esse demônio que tem tentado acabar com o teu casamento. Porque se você não expulsar o demônio do teu casamento, o demônio expulsa você. Ele acaba com você. Cuida da sua casa. Honra a sua casa. Aprenda isso. Missionário, eu tenho cuidado tanto da minha casa, que eu tenho tratado meu esposo igual um bebê. Não faça isso. Seu esposo não pode se sentir uma criança na sua mão. Ah, missionária, minha esposa, eu carrego tudo aqui, ó, na palma da minha mão. Não, eu vou te dar esse conselho, não faz isso não. Não faça isso não. Não trata seu marido nem sua mulher como uma criança, não. Mostra para ele que ele é um homem de responsabilidade e que você é uma mulher de responsabilidade. Quando tiver que corrigir seu marido, não passa a mão, não. Corrige mesmo. E quando você tiver que corrigir sua esposa, senta com ela. Não grita. Corrige ela. 1, 2, 3 vezes se for preciso. Aprenda isso. Eu quero orar nessa noite para você. Eu quero orar por Israel. Jesus está voltando. Os sinais já estão aí. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Jesus, qual será o maior sinal da tua volta? Nações contra nações. Guerra, vulcões. Mas qual será o maior sinal? Quando tocar na menina dos meus olhos.
Poderia ter guerra em todos os lugares, menos Israel. Mas já que está tendo Israel, é o próprio Jesus que está dizendo. Quando isso acontecer, se prepara. Prepara Brasil também, tá? Prepara igrejas. Vocês não viram aí que todo mundo estava falando de uma enfermidade aí? Quem está falando mais? As televisões pararam de falar sobre a enfermidade. Agora estão falando mais de guerra. A internet estava todo dia, gente falando a enfermidade na Bahia, a enfermidade em tal lugar, enfermidade. Cadê que alguém está mais falando até mesmo do que aconteceu em Minas Gerais? Ninguém quase está mais falando. O povo lá ainda continua sofrendo. O povo lá ainda continua, mas quase ninguém está falando dessa enfermidade. Ninguém quase mais na internet está falando. Qual é a bola da vez, missionário? Bomba, guerra, Israel. Todos os olhos. Vocês viram ontem? Em alguns lugares, a cor da lua, que Jesus falou que já seria sinal da volta dele. Vocês viram ontem, dia 3, a cor da lua em alguns lugares, como é que ficou? E Jesus falou dessa lua, cor de sangue, que seria também um sinal da volta dele. Jesus está voltando, irmão. Nós estamos indo embora, encontrar com o Pai. E nós somos a última geração da promessa. Nós somos, queira você acreditar ou não, nós somos a última geração que obedece, que ainda clamamos, falamos de Jesus. Israel está sangrando. Não é por causa de petróleo, não é por causa disso, não é por causa daquilo. Israel está sangrando por causa da palavra. Eles estão atacando Israel por causa da palavra. Eles estão querendo acabar com Israel por causa da palavra. Israel está lutando contra 7 países, irmão. Como é que uma nação como Israel aguenta lutar com 7 países? Tá, tem 1, 2, 3 países a favor de Israel, mas tem 5 contra Israel. Eles querem acabar com a palavra. Eles enfraquecem Israel, eles tentam enfraquecer Israel, acabar com Israel por fanatismo, entrar no mundo. Ninguém mais pode ter uma Bíblia. As igrejas do Brasil têm que fechar. Ninguém mais pode ter uma Bíblia porque nós acabamos com Israel. Mas a verdade é, Deus se levantará do trono e lutará contra Israel. Não é ninguém, não. É o próprio Deus vai se levantar do trono e defender a palavra dele. Ele não vai defender presidente de Israel, ele não vai defender missionário Flávio, ele não vai defender prefeito, ele não vai defender vereador, não, ele vai defender a palavra dele. Ele vai defender a palavra dele. Messias está voltando. Yahshua está voltando. Eis que cedo venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. O Brasil verás a mão de Deus. O mundo saberás que eu sou o que sou.
Quando Maria e Marta foi visitar o túmulo de Jesus, a pedra estava fora do lugar e o lenço estava dobrado. E Jesus estava no monte. Jesus então falou com ela: vai e diga para os seus irmãos, pois o que estava morto já ressuscitou. Ela vai correndo e fala com os irmãos que Jesus ressuscitou. Mas tem um por nome de Tomé. Tem um por nome de Tomé que: Maria, você está cansada, vai dormir, Maria, você levanta muito cedo, vai descansar, Maria, para, Maria, com esse negócio que Jesus ressuscitou. Maria, ele morreu, eu vi a flecha entrando no peito dele, eu vi a água saindo de dentro dele, Maria, eu estava lá, Maria, eu vi o sofrimento de Jesus, Maria, arrancaram um pedaço de carne dele, Maria. Tomé, Jesus ressuscitou, Tomé. Eu só acredito vendo, Maria. Sabe por que está acontecendo essas guerras? Para quem não acredita, acreditar. Em mim? Não. Na palavra. No pastor? Não. Na palavra. No padre? Não. Na palavra. No missionário Flávio? Não. Na palavra. Então, já que você que não acredita quer ver, então vê. Já que você quer ver, então vê, uai. Aí Jesus chega e mostra para Tomé. Eu só acredito vendo. Aí Jesus chega por trás e fala: então veja, Tomé, que eu ressuscitei. Ele sai do lugar lá ainda e toca e olha a marca, o buraco do cravo na mão de Jesus. Isso tudo está acontecendo, essas guerras, esses vulcões, essas mortes, são por causa dos incrédulos, que não acredita mais que Deus usa os teus servos. Isso tudo está acontecendo na terra é por causa dos incrédulos, que vai ter que ver com os olhos que Ele é Deus, que a palavra dele está se cumprindo. Isso tudo que vocês estão vendo, vocês acham que eu vejo isso como dor, perca? Nada, eu vejo isso como ganho e vitória da palavra do meu Deus. Eu acredito que ele está voltando. Se você não acredita, o problema é seu. Eu creio que a palavra está se cumprindo na nossa geração. Se você não crê, o problema é seu. Você vai ter que ver. O que eu estou pregando aqui hoje, ele vai estar do meu lado e dizendo: o meu servo pregou e você não acreditou? Então agora você vê. Então agora você vê. Isso tudo que está acontecendo na terra é desobediência, é falta de fé, falta de amor. Pessoas cuspindo em Jesus até hoje, pessoas humilhando o servo de Jesus até hoje, pessoas desacreditando do servo de Jesus até hoje. Então, já que você não acredita no missionário, já que você não acredita no pastor, já que você não acredita... Ei, meu querido, olha o que Deus falou. Eu sei que tem muitos que eu vou corrigir, mas ainda tem os meus adoradores, ainda tem os que eu uso nestas redes, ainda tem os que eu uso nessa terra, ainda tem os meus servos. Eu sei que tem muitos mentirosos aí, enganador, falso profeta, mentiroso, mas você tem que saber discernir, irmão. Quando aquele filho pródigo chegou em casa, ele deixou todo mundo falar, porque ele reconheceu que ele estava errado. Ele não tomou frente de ninguém.
Ele não apontou o dedo para ninguém. Eu fui filho pródigo por causa de você. Eu fui filho pródigo por causa... Ei, quem sai da igreja por causa das pessoas, porque nunca teve na igreja por causa de Jesus. Ah, eu fui. Fui, não quer dizer que eu sou. Ah, eu já fui, não quer dizer que eu sou. O diabo, Satanás, ele era o anjo de luz, ringia o coral no céu. Todos tinham que ir até ele. Ele era, ele não é mais. Ah, eu fui pastor, mas você não é mais. Só que naquele grande dia, Deus vai querer saber dos talentos que ele te deu. Ah, eu fui professor da escola dominical. Hoje você não é mais. Mas naquele grande dia, Deus vai querer saber do talento que ele te deu. Ah, eu fui mestre de teologia, bacharel, isso. Você foi. Hoje você não é mais. Mas naquele grande dia, Deus vai olhar para você e dizer, vamos consertar, vamos se acertar. Cadê os talentos que eu te dei? Ah, Senhor, você sabe, né? Se apartais de mim, maldito. Se apartais de mim, maldito. Porque eu não te conheço. Você conheceu a palavra e cuspiu na palavra. Você andou com a palavra e não vive a palavra. Então o próprio Deus vai dizer para você, sabe o quê? Se apartais de mim, maldito, para o fogo que lhe condena. Aquele filho pródigo chegou no meio da multidão, ele ficou calado. E todo mundo apontando o dedo para ele. Esse aí é o rebelde, mas ele ficou calado. Esse aí foi o que desobedeceu o pai, mas ele ficou calado. Esse aí, ó, deveria quebrar a cara, mas ficou calado. Esse aí é o missionário Flávio que fica pregando aí nas redes sociais e no Brasil aí, mas fico calado. Estão me batendo? Fico calado. Estão me caluniando? Fico calado. Estão me criticando? Fico calado, porque na hora certa eu falo. Pai, eu pequei contra ti. Me perdoa, Pai. Eu pequei contra ti, eu reconheço que eu pequei contra ti, que eu falhei contra ti. Falhei demais. Mas, Pai, me perdoa porque eu pequei contra ti. Ele não culpou o pastor. Ele não culpou o missionário Flávio. Ele não culpou a igreja. Ele não culpou ninguém. Ele reconheceu que ele, Pai, eu pequei contra ti. Porque hoje dentro das igrejas está assim, eu saí, fica botando culpa no missionário. Eu saí, fica botando culpa na rede social. Eu saí, fica colocando culpa no pastor. Eu saí, fica colocando culpa na igreja. Não, não, não. Você saiu porque você quis. Você saiu porque você quis. Você sabia que eu nunca gostei de sentar no altar da igreja? Eu sento, porque eu sou obediente. O pastor convida. Eu vou lá e sento na última cadeira. E eu sento no altar. Mas sabe qual é o lugar que o missionário gosta de sentar? O último. O último. Aprenda isso. Porque os últimos serão primeiro. E os primeiros serão os últimos. Quando Deus entra na igreja, um monte de gente quer sentar lá na frente. Mas quando Deus fala, me segue, os primeiros que vão seguir são os que estão sentados lá atrás. A roda vira, irmão. Jesus sai na porta, os que estão lá atrás vai ter que esperar os que estão lá na frente vão ter que esperar os que estão lá atrás sair com Jesus. Então a história muda. Os primeiros
serão os últimos. Aprenda isso. Irmão, ajuda o missionário. Amanhã já é dia 5. Amanhã já é dia 5/3/2026. E você que ainda não fez a sua oferta, seu voto, seu dízimo, sua oferta para ajudar o missionário Flávio, que está a prestação desse mês, ajude. Você que é empresária, empresário, autoridade, polícia, juiz, promotor, gari, trabalhadora do lar. Se você ainda não fez a sua oferta, faça. Porque dia 10 eu quero ter o prazer de chegar aqui e dizer, irmão, mais uma promissória paga. Mais uma promissória paga. Mas tudo isso, se Deus lhe tocar. Sabe qual é o bom de Deus? Que não precisa eu ficar pedindo aqui valor para ninguém. Porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele toca, ó, manda esse valor para o missionário. Manda esse valor para o missionário. Manda esse valor para o missionário. E ele sabe. Nós temos a internet, temos água, energia, comida. Cuida do servo de Deus. Porque é promessa dele cuidar de quem cuida do servo dele. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eu quero orar agora por Israel. Eu quero orar, Pai, também para o povo, aqueles carros, Pai, que eu vi ali as pessoas em cima daquelas caminhonetes, indo para Israel, Pai. Pai, o Senhor é o Deus que vai mostrar para Israel que o Senhor tem braço de ferro e punho de aço. Olha pelo nosso Brasil também, Deus. Porque enquanto lá eles estão em guerras, aqui também nós estamos na palavra, na peleja, na batalha, Senhor. Dentro das igrejas, rios, chuvas. Enquanto lá, Senhor, eles estão em guerra, nós também estamos aqui numa guerra, na política, nós estamos numa guerra no governo. Pai, a revelação que o Senhor me mostrou daquele banco, um cofre muito grande. E eu via homem de terno e gravata, com saco, pá, inchada nas mãos, e pegando dinheiro, enchendo saco e mais saco. E hoje foi preso, dono de um banco, Pai. Hoje foi preso dono de um banco, que abriu a porta dos cofres para muitos, do jeito que o Senhor falou. Pai, o Senhor disse que final de 2025 e os primeiros meses de 2026 não será anos bons em alguns lugares, em alguns países, inclusive. Eu não estou falando isso agora. Eu já venho falando isso desde o ano passado. Desde janeiro do ano passado. Então, por isso, Pai, o Senhor só está se cumprindo com aquilo que o Senhor usou e tem usado os seus servos através dessas redes sociais. Pai, muitos não acreditam, muitos julgam, tacam pedra, que não é Deus que está usando. Mas Deus, eu não vou, Pai, de forma nenhuma,
porque eu não tenho essa autoridade de pedir a Deus, corrija essa pessoa, que duvida da palavra dos teus servos, mas mostra para essas pessoas, Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? E graças a Deus. Querido, Deus abençoe a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada pessoa, que Deus possa multiplicar, dar em dobro na vida de cada um que tem honrado, ajudado o missionário Flávio. E que Deus possa nos abençoar. Amanhã, a 1 hora, nós estaremos aqui para mais uma live. Se Deus quiser e Ele quer, porque Ele é Pai, Ele é bom. E muito obrigado aos meus amigos, minhas amigas, que têm nos abençoado, que têm nos ajudado. Muito obrigado a cada um de vocês. Vai chegar um dia, irmão, em nome do Senhor Jesus, que não vai ser preciso mais eu pedir uma ajuda, uma oferta, só vou pregar a palavra, de um modo simples, e uma oferta, uma ajuda para ninguém. Por quê, missionário? Porque quando vocês não sabem a humilhação, vocês não sabem o tanto que eu sou humilhado por, às vezes, chegar aqui e pedir uma oferta. Amém, irmão? Então, Deus abençoe. Eu tenho esse compromisso dessa casa. São 5 anos, mas graças a Deus que 1 ano e 6 meses já foi pago. E se você puder, ajuda a realizar os sonhos do missionário, que é ter a minha própria casa. Amém? Eu só posso bater aqui, irmão, nessa parede, e dizer que essa casa é minha, enquanto eu pagar a última prestação. A minha esposa, esses dias, virou para mim e disse: nós temos que fazer um culto de ação de graça, viu? Pela casa. Eu falei: culto de ação de graça, você só faz depois que você cumpre. Depois que você cumpre. Porque se eu não cumprir e o homem resolver querer a casa de volta, as pessoas vão olhar para você: você não fez o culto de ação de graça? Que Deus te deu a casa? Você não fez o culto de ação de graça? Que Deus te deu a casa? Que Deus é esse? Que você fez o culto de ação de graça? Não. Então, quando eu pago a última prestação, eu venho e faço o culto de ação de graça. Amém? Porque Deus é fiel. Deus abençoe. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Deus abençoe.